Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes de Computadores. Faz parte do curso técnico subsequente em Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é uma aula prática, uma aplicação prática de rede no simulador, no Packet Tracer, relacionado ao que estamos estudando no momento, cabeamento de rede, e alguns conceitos da camada física do modelo OSI da arquitetura TCP/IP. Então, o intuito dessa aula é aplicarmos no simulador a usabilidade dos cabeamentos que vimos na teoria. Então, cabeamento de par trançado e alguns outros tipos de cabeamento também utilizados em rede. Então, vamos ver algumas configurações dos equipamentos, no switch, relacionados a, por exemplo, o uso da largura de banda utilizado por esses cabeamentos de rede que foram vistos na teoria. Então, essa é uma aplicação prática relacionada a cabeamento de redes e camada física. Pois bem, no Packet Tracer eu já montei um cenário inicial onde vamos realizar a nossa aplicação prática relacionada aos conceitos da camada física. Então eu já montei um pré-cenário onde vamos ter algumas características da camada física. Para quem não lembra, a camada física, o seu maior objetivo é controlar a transmissão dos dados a partir de sinais padronizados, pelos meios físicos. Então aqui, no nosso cenário, nós vamos ter vários meios físicos, e esses meios físicos, padronizados, como é característica da camada física, vão determinar, por exemplo, a transmissão dos bits, que é realizada através da padronização física, amplitude, tensão, distância, do cabeamento, questão dos conectores, se usa pulsos elétricos, sinal de luz e tudo mais. E aí nós temos, nesse nosso exemplo, os chamados meios guiados. Como vimos na teoria, os meios guiados, eles são aqueles elementos de comunicação que utilizam uma estrutura bem definida fisicamente. Então, por exemplo, nós temos os cabos de cobre, e também os cabos de fibras ópticas. Nesse nosso exemplo, vamos utilizar alguns cabos específicos para realizar a nossa simulação, como, por exemplo, Fast Ethernet, o Gigabit Ethernet, cabo serial, e também o cabo de console para a gente realizar algumas tarefas específicas de conexão local dos equipamentos. Bem, inicialmente, vamos montar a nossa topologia. Eu já fiz aqui uma pré-configuração, onde a gente vai ter, de um lado, uma rede com endereço IP específico, no caso 92.168.1.0, e do outro lado da nossa rede a gente vai ter um outro endereçamento, o 92.168.2.0. E no intermédio dessas duas redes nós vamos ter uma terceira rede, que é a rede 200.100.10.0. Então, para isso, para montarmos a nossa topologia, inicialmente vamos precisar de alguns equipamentos. Então, vamos adicionar esses equipamentos. Primeiro equipamento, a gente vai adicionar dois computadores. Então, um do lado, outro do outro. Depois, vamos adicionar dois switches. Vamos utilizar o 2960 de 24 portas. Então, eu vou adicionar um do lado, outro do outro. E para realizar a comunicação entre as redes distintas, como vamos ter redes distintas, vamos utilizar os roteadores. E aí a gente vai utilizar esse roteador 4331. Então, eu vou colocar um do lado e outro do outro. Bem, o primeiro passo da nossa simulação é estabelecer os nossos enlaces físicos. Então eu coloquei aqui na nossa topologia
alguns cabeamentos físicos que vamos utilizar nesse exemplo. E aí, em relação a esses cabeamentos físicos, as características físicas, vamos relembrar algumas coisas que vimos na teoria, como, por exemplo, os modos de transmissão, né? Por exemplo, a gente viu lá os modos de transmissão unidirecional e bidirecional, duplex, e aí a gente vai ver algumas características físicas que podem ser realizadas na configuração dos equipamentos. Vamos ver também algumas informações sobre o sincronismo, que também é muito importante na camada física, informações que vão ser relevantes para determinar o bit rate e o bound rate, né? E aí alguns equipamentos precisam ser direcionados em relação a esse sincronismo. Bem, inicialmente vamos conectar através da aba Connections os dispositivos finais de conexão, que são as máquinas, os hosts. Então a gente vai utilizar o Fast Ethernet, utilizar o cabo par trançado direto. Então vamos conectar o computador, utilizando o Fast Ethernet, ao switch com a sua porta Fast Ethernet. E a mesma coisa do outro lado, computador, usando a porta Fast Ethernet, a porta do switch também Fast Ethernet. Só lembrando, o Fast Ethernet é uma padronização que trabalha com uma velocidade de 100 megabits por segundo. Então aqui a gente está utilizando um cabo, simulando um cabo UTP, né? Por exemplo, categoria 5, que trabalha com essa taxa de transferência, né? De 100 megabits por segundo. Entre a comunicação entre switch e roteador, vamos utilizar também o par trançado. No entanto, vamos utilizar o Gigabit Ethernet. Então a gente vai selecionar o cabo par trançado. No switch vamos utilizar a porta Gigabit Ethernet 01 e vamos conectar no router até a porta Gigabit Ethernet 0/0/0. Bem, para quem não lembra, o Gigabit Ethernet é uma outra padronização que trabalha com uma velocidade de 100 megabits por segundo. Então vamos conectar novamente o switch na porta Gigabit Ethernet com o roteador também na porta Gigabit Ethernet. Bem, e por fim, vamos utilizar a ligação em longa distância, né, como nós estamos simulando, entre os roteadores utilizando um cabo serial. Bem, o cabo serial ele é um dispositivo que vai trabalhar a comunicação serial. Então, geralmente, esses dispositivos eles se comunicam sobre uma interface serial, que são divididos em dois grupos. Podemos dizer que são duas classes. Nós temos a classe serial DCE, que vocês estão vendo aqui eu apontando no cursor, e percebam que existe um relógio, né? O sincronismo de clock. E a classe serial DTE. A diferença básica entre esses dois dispositivos está justamente nesse sincronismo de clock. Então vocês vão ver que o DCE, que significa Data Communication Equipment, ele utiliza uma frequência de clock. Essa frequência de clock ela vai determinar, por exemplo, o erro de transmissão, a codificação, e ela é importante para estabelecer sincronismo. O DTE, ao contrário, não faz isso. Ele é um equipamento que estabelece a comunicação inicial e final e basicamente não depende de um sinal ou de um tempo de clock, né? Então a gente vai utilizar na nossa simulação o DCE para justamente na hora de fazer a configuração o aluno visualizar que é possível você determinar um sinal de relógio, ou seja, uma frequência de clock, onde ela vai ser importante para a transmissão. Então basta a gente selecionar o serial DCE e a gente vai ver que nossos equipamentos, quando a gente clicar, eles não têm essa porta.
Então, tanto de um lado como do outro, eu não vou ter essa porta. Mas aí o que a gente vai fazer? No simulador é possível adicionar essas portas. Então a gente entra na guia do router, né? E aí a gente vai lá na parte física. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Vocês vão ver aqui o equipamento, né? E existe um botão on-off, onde a gente precisa desligar o equipamento. Por quê? Porque vamos adicionar novas portas de comunicação no equipamento. Então percebam que o LED está verde, eu vou desligar. O LED vai ficar desligado, obviamente, significa que o equipamento foi desligado. E aí a gente vai selecionar agora as portas seriais que nós precisamos. Aqui nos módulos vocês vão ver vários tipos de portas, e dentre elas a primeira nós temos portas seriais, no caso 2 portas. Então eu vou pegar esse módulo e vou adicionar ao meu equipamento. Feito isso, eu posso ligar novamente o equipamento. Ok? Então eu vou fazer isso de um lado e vou fazer isso do outro lado do equipamento aqui, ó. Pronto, feito isso, agora os nossos 2 routers, né, eles já possuem portas seriais. Então eu vou novamente marcar o serial DCE. Lembrem-se, DCE pela questão do sinal de relógio, ou seja, o sincronismo, a frequência de clock, e é onde a gente vai escolher estabelecer isso fisicamente. Bem, aí eu venho e marco aqui no router, vocês vão ver que já aparecem as 2 portas seriais, ou seja, portas físicas. Então eu vou escolher essa serial 0/1/0 e vou conectar a outra porta serial 0/1/0. Percebam que o roteador, quando eu faço a interligação física, os LEDs eles continuam em estado down, ou seja, eles não levantaram o sinal. Por que isso? Você precisa fazer a configuração do equipamento, principalmente configuração lógica, e ativar fisicamente essas portas. Então a gente vai ver que o equipamento ele necessita de uma ativação física. Então a gente vai fazer isso via comandos, né? Bem, deixa eu só ajustar aqui o final dos nossos IPs. Então, para vocês entenderem, de um lado desse roteador, onde eu tenho a rede 200.110.0, eu vou ter esse roteador finalizando em 1 e esse outro equipamento finalizando em 2. Então, eles vão utilizar a mesma rede, só vai trocar o final. Ok? A mesma coisa vai acontecer do lado dessa rede, onde eu tenho 192.168.1, e aí o final do roteador vai receber o 1, o switch vai receber o 2, e o host vai receber o 10. Mesma coisa do outro lado dessa rede, onde eu tenho a rede 192.168.2.0, o meu router vai receber o 1, o switch vai receber o 2, e o host vai receber o 10. Bem, antes de mais nada, eu vou trocar os nomes só por questão prática, né? Então aqui eu vou chamar SW1, ou seja, switch 1. Aqui eu vou chamar de router 1, R1. Aqui eu vou chamar de R2. E aqui switch 2. Bem, as máquinas eu posso trocar o nome para PCA de um lado e PCB do outro. Bem, é só questão de organização, questão prática, né, que vamos utilizar na nossa simulação. Bem, vocês perceberam que desse lado eu vou ter o cabeamento Fast Ethernet, ou seja, fisicamente a máquina está ligada através de um Fast Ethernet ao switch. Aqui eu vou ter uma conexão Gigabit Ethernet, apresentada aqui pelo cabo categoria 6. Né?
A minha comunicação entre os routers em longa distância vai ser uma comunicação serial, utilizando o nosso DCE, que eu acabei de falar para vocês. Então aqui está um exemplo do cabo, né? E aí novamente, gigabit Ethernet desse lado, Fast Ethernet desse outro. Ok? Bem, inicialmente a nossa topologia ela já está montada, né? O que a gente vai realizar agora? A gente vai realizar algumas configurações e essas configurações vão estar relacionadas à questão física dos meus equipamentos. Então, nesse momento, eu vou mostrar para a turma que alguns equipamentos precisam de configurações. E essas configurações, geralmente, elas são manuais. Então, tanto o switch como o router, o roteador, eles precisam, né, de configurações manuais. E isso é feito via linha de comando. Então, por exemplo, eu vou entrar nesse primeiro switch, o switch SW1. Vocês vão ver que no simulador ele mostra a foto específica do equipamento, né? E aí nós temos a parte chamada CLI. CLI significa Command Line Interface, ou interface de linha de comando. Os equipamentos eles são acessados, configurados, atualizados via comandos. Inicialmente, para vocês entenderem, um equipamento como um switch ou router, ele não tem uma interface gráfica. Então, esse acesso inicial, esse acesso local, ele é dado através de um cabo específico, que a gente chama de cabo de console, ou simplesmente cabo console, né? E aqui nós temos um exemplo de cabo console. O cabo console, para quem não sabe, ele permite a conexão aos equipamentos fisicamente, né? Geralmente eles são cabos que não utilizam nenhum protocolo de rede, como por exemplo a arquitetura TCP/IP. Ele usa uma pinagem específica, diferente das portas ou interfaces que são utilizadas em uma rede comum, como o RJ45, Fast Ethernet, Ethernet. Então a porta de console ela permite acesso total ao equipamento, através geralmente do que a gente chama de emulador. Então a gente vai fazer na simulação o uso de um emulador que essa máquina tem. Por exemplo, alguns emuladores que são utilizados, um deles, né, que é bastante utilizado, é o PuTTY. Então ele permite que uma máquina, um Rust, se conecte através de emulação de terminal a um equipamento. E aí você consegue visualizar todo o sistema operacional do equipamento na tela do computador. Então a porta console ela vai me permitir esse acesso total através de emulação de terminal, né, independente do estado do equipamento. E aí é importante porque se você precisar atualizar, dar manutenção ao equipamento, você utiliza essa porta console para realizar isso de forma local. Bem, geralmente o cabo ele é conectado utilizando equipamentos como switch e routers, né? Então eu vou mostrar a configuração desse switch através de um cabo console que o próprio simulador tem. Geralmente utiliza uma porta RS232 de um lado e do outro lado RJ45 ou DB9, por exemplo. Aqui no simulador, essa interface ela está representada pela essa linha azul clara, e aí vocês vão ver que quando eu passo o cursor do mouse, ele mostra lá a console. Então eu clico e aí conecto, por exemplo, a minha máquina através da RS232 e levo até o switch. E aí vocês vão ver que existe uma porta chamada console. Pronto, nesse momento eu estabeleci uma comunicação de emulação de terminal entre o Rust e o switch. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque no equipamento real, vocês não vão visualizar essa tela que vocês estão vendo do sistema operacional, branquinha, como vocês estão vendo aqui.
vocês vão acessar, por exemplo, via máquina, via Rust. Então eu vou clicar aqui no Rust, vou na opção Desktop, e aí existe uma opção Terminal. Então no computador eu vou usar um software específico, por exemplo o PuTTY, como eu falei para vocês, onde eu clico nele e faço a conexão. Automaticamente eu vou estar dentro do equipamento. Então vocês estão vendo o cursor piscando aqui, eu já estou no equipamento. Então basta dar um Enter, ele vai mostrar o que a gente chama de prompt de comando, né? Então agora a gente vai mostrar alguns comandos específicos, né, para realizar algumas configurações específicas no equipamento. Então, especificamente no switch, que é um dispositivo de nível 2, né, camada de enlace, que a gente vai estudar mais lá na frente, eu vou tentar mostrar para vocês algumas características físicas que a gente pode estabelecer no equipamento, via comando. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender no prompt de comando desse equipamento é que ele tem modos de execução. Tem um modo que a gente chama de modo não privilegiado, ou também modo usuário, e nós temos o modo privilegiado, que é aquele modo onde o usuário faz toda a sua configuração. Geralmente usuários que têm acesso a esse modo privilegiado. Então percebam que aqui, no meu prompt de comando, onde aparece switch, que é o nome do equipamento, você vai encontrar um sinalzinho de maior, né? Esse símbolo de maior simboliza que você está no modo de execução do usuário. Ou seja, você não tem tanto privilégio de acesso. Para entrar no modo privilegiado, ou seja, ter acesso, eu preciso executar um comando. Então o primeiro comando que a gente vai aprender é o comando de acesso ao modo privilegiado, que é o comando enable. Então basta digitar enable, dar um enter, você vai perceber que o meu prompt vai mudar do sinal de maior para um hashtag, né, o jogo da velha. Então o hashtag, o jogo da velha, significa que você está no modo de acesso privilegiado do switch. Para sair desse modo, basta digitar disable e ele retorna ao modo do usuário. Tá? Bem, resumindo, se eu quiser fazer qualquer configuração, eu tenho que entrar no modo privilegiado. Uma outra dica, comandos que você já acessou no equipamento, eles ficam gravados. E aí você pode navegar nesses comandos através da seta para cima ou para baixo. Então perceba que eu já digitei enable e disable, então eu posso navegar com as setas para cima e para baixo e escolher o comando que eu quero. Então novamente enable. Pronto, estou no modo privilegiado de execução. Significa que eu posso fazer as configurações. Vocês vão ver que o equipamento ele trabalha com hierarquias de acesso. Então, nós temos que escolher quais as hierarquias específicas de acesso. Especificamente, recursos físicos vamos encontrar em algumas hierarquias específicas. Então, por exemplo, esse equipamento ele foi conectado a uma porta física Fast Ethernet 01 de um lado e uma porta física Gigabit 01 do outro. Então, fisicamente, eu tenho essas portas e posso acessar no equipamento. Então, como é que é feito isso? Eu preciso entrar no modo que a gente chama de modo de configuração global do equipamento. Para isso, eu vou utilizar um segundo comando, que é o configure terminal. Eu não quero digitar todo o comando. Você tem a opção de digitar o modo resumido, né? Que é o config T. Mesmo se você não quiser digitar todo, você digita o início, aperta Tab, ele autocompleta o configure, por exemplo, terminal, eu não quero digitar todo, aperto Tab, ele autocompleta. Então tem essas características, essas dicas, esses macetes
que você pode utilizar através das teclas de atalho. Bem, quando eu der o Enter no config terminal, percebam que o prompt mudou. Agora ele vai para o modo config. Significa que eu estou no modo de configuração global do equipamento. Eu posso entrar em hierarquias de configuração. Como eu quero entrar nas portas específicas, por exemplo, para configurar algo específico, como por exemplo, o modo de transmissão de uma porta, se eu quero half ou full duplex, a velocidade, se eu quero 10 MB, 100 MB. Então eu tenho que escolher agora a hierarquia que eu posso acessar. E aí, no switch ou num router, por exemplo, eu tenho lá as interfaces. Então, como eu mostrei aqui para vocês, eu tenho duas interfaces. A Fast Ethernet 0/1 e a Giga 0/1. Então, se eu quiser realizar qualquer configuração que seja nessas portas físicas, eu preciso acessá-las. Para acessar uma porta física, eu preciso de um comando específico. Tá? Antes de ir para esse comando específico, vamos mudar o nome desse equipamento. Então, também é possível. Né? Então, existe um comando chamado rustname, onde ele me permite trocar esse nome que é switch. Por exemplo, eu vou botar SW1. Então, SW1 vai ser o novo nome do meu equipamento. Percebam que automaticamente ele já muda para SW1. Bem, agora a gente vai entrar na interface específica. Digamos que eu queira, por exemplo, na Gigabit Ethernet 01, estabelecer uma conexão half duplex. Para quem não lembra, o half duplex é o modo de transmissão bidirecional, no entanto, de forma alternada e não simultânea. Então, digamos que eu queira mudar para half duplex e mudar essa velocidade. Então, eu vou ter que mudar características físicas do equipamento. Para isso, eu vou utilizar interface, ou seja, de interface física, e escolher a porta desse equipamento físico. Lembrem-se que o nosso equipamento físico aqui é o Gigabit Ethernet 0/1. Então eu vou escolher aqui, ó, G0/1. Então a interface Gigabit Ethernet e a sua respectiva porta 0/1. Quando eu der um Enter nesse comando, automaticamente o prompt vai mudar para if de interface. E aí eu posso, através de um comando específico, que é o comando duplex, escolher que modo alternado eu vou trabalhar. Se eu quero trabalhar no modo automático, eu uso o auto. Se eu quero trabalhar o modo full, eu vou utilizar a palavra reservada full. Ou se eu quero trabalhar o half, eu boto o half. Bem, digamos que você não lembre desses comandos. O que eu faço para relembrar? O equipamento ele te traz um help, né? Ele te possibilita, através da tecla de interrogação, né? Ou seja, símbolo de interrogação, encontrar esses três parâmetros que eu acabei de falar para vocês. Então, se eu quero transformar o meu modo de transmissão duplex automático, basta eu colocar o alto. Se eu quero em full duplex, ou seja, simultâneo, basta eu colocar full. Ou se eu quero em half, basta colocar half. Nesse nosso exemplo, vamos colocar ele em half, ou seja, ele vai ser um modo não simultâneo, vai ser alternado. Tá? Além do modo de transmissão, eu posso escolher a velocidade através do comando speed. Então eu vou escolher uma velocidade de 10. Tá? Como é que eu faço para ver as outras velocidades? Interrogação. Vocês vão ver todas as velocidades específicas daquela porta, né? Então 10 megabits, 100, 1000, né, que é 1 giga, e eu também tenho a opção automática. Vamos escolher 10 mega, tá? Pronto, feito isso, nós configuramos fisicamente essa porta Gigabit Ethernet 0/1 em modo half duplex e a velocidade de 10 megabits por segundo.
Daqui a pouco eu vou mostrar onde é que a gente visualiza essa configuração que foi modificada. Então é possível a gente visualizar essa configuração. Bem, para sair desse modo hierárquico que a gente está, que é o modo interface, basta você dar o comando end. E aí ele vai lá para o início, ou seja, ele vai lá para o modo de configuração privilegiada, onde nós temos lá a hashtag. Bem, o que eu vou mostrar agora? A gente vai visualizar, através de um comando específico, se foi realizada essa configuração do modo de transmissão Half Duplex. Todo comando de visualização equipamento, switch, router, né? Especificamente os da Cisco, você pode utilizar o comando show. Então, show ele vai te permitir visualizar. Eu vou pedir para visualizar o modo que a gente chama de running config, né? Ele vai mostrar todas as configurações correntes em memória. Então, tudo que eu fiz, eu realizei de configuração, ele vai mostrar nesse modo. E aí vocês vão ver várias configurações que estão em memória do equipamento. Percebam que aqui, ó, você tem a configuração do nome do equipamento que a gente realizou. Vocês vão visualizar todas as portas. Percebam que na porta Gigabit Ethernet 01, onde a gente fez a configuração Half Duplex e a velocidade 10 MB, já aparece essa configuração. Então o equipamento, obviamente, já aceitou a nossa configuração. Bem, continuando. Se a gente precisar, por exemplo, realizar uma configuração remota do equipamento, imagina que eu não tenho esse cabo de console, eu preciso realizar uma comunicação remota através de um cabo Fast Ethernet, através da rede, remotamente. Eu preciso acessar esse equipamento através de um endereçamento IP. Então, apesar do switch ser um nível de camada de enlace, onde eu não trabalho o endereçamento IP, ele nos permite adicionar um endereçamento IP. Esse endereçamento IP ele vai ser adicionado através de uma interface virtual que a gente chama de VLAN. Então eu vou mostrar para vocês como é que configura uma VLAN adicionando o endereço IP, onde você pode acessar isso através da rede, por exemplo, através de um acesso remoto como SSH, que é um acesso mais seguro. Então, novamente, config T de configuração de terminal. Então, eu vou entrar no modo global de configuração. Eu vou escolher a minha interface, ou seja, a minha interface de configuração. No nosso caso, vamos utilizar a VLAN. A VLAN é uma interface virtual. Tá? Ela não é considerada uma interface física. O objetivo dela é adicionar um IP e uma máscara para que eu possa acessar remotamente esse equipamento. Então, pronto, acessei a minha VLAN. Botei lá a VLAN 1, né, a identificação dela. E agora, através do comando IP address, eu vou adicionar um endereço de rede, né, um endereço lógico. E aí eu coloco o endereço, por exemplo, 192.168.1.2. Então lembrem-se que o nosso switch é o 2, tá? E a máscara 255.255.255.0. Então, automaticamente, esse equipamento já recebeu um endereço IP na minha interface virtual, onde eu posso realizar uma emulação através de um protocolo específico de segurança. Bem, posteriormente eu posso sair dessa interface, então ele vai voltar à hierarquia anterior, e eu posso adicionar também nesse equipamento um gateway. Professor, o que seria um gateway? Um gateway, no nosso caso, é um equipamento que vai nos levar de uma determinada rede a uma outra rede. Então, ele é uma porta de acesso entre redes distintas. Então, no nosso caso, esse roteador 1 aqui. Então, eu vou adicionar através do comando IP default gateway o IP específico do roteador 192.168.1.1. Não precisa de máscara, tá?
Com isso, o equipamento, o switch, já tem uma rota, né? Um equipamento que leve tudo que vem para esse equipamento para uma outra rede distinta, né? Ok, além disso, é importante também realizar algumas configurações de segurança no equipamento. Percebam que eu conectei o cabo de console e automaticamente já me conectei ao sistema operacional do switch. Mas se eu quiser, eu posso, por exemplo, delegar uma permissão de acesso. Então isso é importante para evitar que qualquer usuário acesse esse dispositivo. Então, para isso, nós temos que colocar uma senha, ou seja, estabelecer que um login vai ser realizado para quando alguém colocar esse cabo entre um computador e um switch. E aí isso é feito através das chamadas interfaces de linha. As interfaces de linhas, elas são acessadas através do comando line. E aí, como a gente está acessando um console, você utiliza line console. E aí eu vou colocar a identificação desse console, que é o console 0. Então ele vai entrar no modo linha de console de acesso local do equipamento. A partir desse momento, percebam que o meu prompt vai mudar. Eu vou entrar agora na linha de console, né? E vou criar uma senha padrão para acessar toda vez que alguém precisar acessar o console. Então, para isso, eu vou utilizar o password, né? Eu vou colocar uma senha. Eu vou colocar uma senha simples, por exemplo, de 1 a 5. Vou determinar o login local. O login local ele vai estabelecer um acesso local ao equipamento, tá? E depois vou digitar o comando exit para ele sair da hierarquia que eu estou. E por fim, end, né? Vou voltar lá para o início da minha hierarquia. Bem, percebam que eu realizei a configuração, né? Eu preciso reiniciar o equipamento para verificar se ele aceitou esse comando de acesso via senha. Então, eu vou digitar o comando reload, onde ele vai iniciar o equipamento, eu vou confirmar. Percebam que ele está reiniciando o sistema.